contextualizar para os irmãos, Israel viveu 340 anos sob monarquia, desde Davi até o último rei, antes de ser levado em cativo por Babilônia. E nós temos uma figura aqui muito importante nesse trecho. Esse trecho, ele é um chamado de Deus, ele relata o chamado de Deus na vida de Isaías, ou seja, o chamado de Isaías. Muitos teólogos estudiosos falam que esse livro isaiônico, né? Assim como tem a fé abraâmica, temos esse livro isaiônico. Então, nessas palavras, Isaías, deslumbrado com o Senhor, ele fala e nos relata, a palavra de Deus nos relata essa visão dele. Mas eu quero dizer para vocês que Uzias, ele foi o 10º rei de Judá. Judá, reino do sul, junto com Manassés, ou Efraim, e nós temos, Benjamim, e nós temos 10 tribos lá em cima, que é de Israel. Israel tinha sido dominado pela Síria, Samaria já tinha sido tomada, mas Uzias cresceu muito. Foram 52 anos de reinado, com muita força militar, aperfeiçoamento militar, inventou armas. Ele cresceu, foi um rei eficaz no seu reino. E ele cresceu a agricultura, inventou maneiras técnicas de agricultura, ele inventou e fortaleceu algumas armas militares, conforme eu falei, e ele andou, principal, perante o Senhor, reto aos olhos do Senhor, Uzias. Porém, teve um problema. Quando ele começou, no final de sua vida, sua gestão lá como rei, ele começou a ver tudo isso muito belo, muito bem feito, muito bom, estava fazendo muito bem, cresceu-lhe o orgulho. E ele entrou num profundo declínio, sua vida pessoal, de rei, de comandante de um povo, entrou num declínio, ficou arrogante, porque tudo que construíra foi por força própria? Não foi. Foi porque andou reto aos olhos do Senhor até então. Mas isso é o homem, isto é o homem. Então ele, por consequência da sua arrogância, da sua soberba, ele foi cometido de uma doença muito grave na época, que não tinha cura, e ficou isolado até morrer. Esse é o panorama de Uzias. Foi cometido de lepra, né? Viveu isolado o resto de sua vida. E aí, nós temos em 767 a.C., esse rei que era bom aos olhos de Deus, reto, e que se tornou orgulhoso, que se tornou soberbo. E aí entra Isaías. Isaías está justamente nesse período onde morre esse rei que tanto fez pelo seu povo, militarmente, na agricultura, conforme eu falei, na engenharia, tanta coisa, mas virou soberbo, ficou arrogante, passou a julgar, passou a reinar com mão pesada. Tudo que era mal aos olhos do Senhor, ele começou a fazer. E nesse declínio entra Uzias. Então ele fala no ano da morte do rei Uzias. Por que enfatiza isso? Porque morreu um rei humano, morreu um homem, mas ele estava agora contemplando um Deus Todo-Poderoso que estava o chamando, que o chamava naquele momento para, mais adiante nós vamos ver, nós já lemos, chamando para estar ali junto ao povo, que iria mais tarde ser em cativeiro, estar em cativeiro, iria sofrer. Então esse contexto, ele traz essa diferença entre o reino que é governado por Deus e aquele reino que começa o coração do homem a sobrepor, a estar acima de Deus e não reconhecendo quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus faria muito mais. Então esse rei no declínio morreu e Isaías agora tem essa visão sublime, num alto trono, um Deus, um reino eterno. Até então Isaías estava no meio do povo, mas Deus chamou, deu essa oportunidade para ele de ver Deus, o Senhor. Ele fala bem claro: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Então nesse texto eu quero compartilhar com os irmãos 10 visões de Isaías. Não vou demorar muito, são 10, mas serão rápidas. 10 visões dentro dessa visão dele.
E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: ele teve uma visão do trono de Deus. Ele teve uma visão do trono de Deus. Lá no versículo 1 diz assim: eu vi o Senhor assentado. Essa foi a visão dele. Irmãos, quantas das vezes aquele rei Uzias esteve assentado no trono sendo admirado, e agora Isaías está admirando o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Então homens morrem, homens são sepultados, e o nosso Deus continua reinando. Quantos anos está ali Isaías? Passou Isaías pregando o Evangelho para aquele povo em cativeiro, antes e durante o cativeiro. Ele foi até Zedequias, passados 4 reis, e ele pregando, falando do amor de Deus, da salvação. Mas o povo não entendia que o homem é perene, aliás, é perecível, e nosso